psicóloga fica chocada ao ver paciente negra com câncer terminal querendo ser feliz. Era uma manhã ensolarada, mas a luz que entrava pela janela do consultório de Cláudia parecia muito distante. Sentada em uma poltrona confortável, mas com um nó na garganta, ela se preparava para mais uma sessão. Ao olhar para o calendário, chegou a amarga lembrança de que estava a um passo da sua própria mortalidade. O diagnóstico de câncer tinha virado sua vida de cabeça para baixo. Ela, uma psicóloga respeitada, agora precisava usar todo o seu conhecimento para lidar com uma verdade devastadora. O tempo que lhe restava era curto. Enquanto esperava, a porta se abriu de forma abrupta e uma jovem mulher entrou com um brilho inusitado nos olhos. Ana era negra, com cachos soltos e um sorriso que poderia iluminar um dia nublado. A contraditoriamente vibrante presença dela parecia desafiar a gravidade da situação. "Olá, doutora Cláudia", disse Ana, estendendo a mão com energia. "Estou aqui para..." Durante as semanas que se seguiram, as sessões se tornaram mais profundas. Cláudia analisava cada palavra de Ana. A jovem relatava momentos em que dançava na sala da oncologia, como se a música pudesse afastar a dor. "A vida é uma festa, mesmo no luto", dizia Ana, com uma determinação que fazia a psicóloga questionar sua própria percepção da felicidade. Para Cláudia, havia algo de profundamente triste em como Ana lidava com a vida. Havia uma camada de dor que não estava sendo revelada. Uma tarde, enquanto tomavam chá, Ana começou a falar de sua família. O rosto dela mudou e as palavras se tornaram mais pesadas. "Às vezes, as pessoas acham que eu estou tudo bem, mas na verdade, estou lutando contra uma sombra." Naquele momento, Cláudia não pôde deixar de notar a fragilidade que estava implícita nas palavras de Ana. O brilho no olhar da jovem escureceu por um instante, deixando Cláudia intrigada e preocupada. O que estava sendo escondido? Era um ciclo fascinante. Cláudia, o que poderia mudar tudo entre elas. Enquanto Cláudia se perdia em pensamentos, a verdade parecia sempre um passo à frente, um mistério a ser desvendado. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Enquanto Cláudia observava Ana, um silêncio pesado se instalar na sala. As palavras da jovem haviam ecoado, intensas e carregadas de emoção, mas algo na expressão dela a intrigava, o brilho que antes ilumia. Perguntou, sua voz tremendo levemente. Ana hesitou, o sorriso vacilando por um segundo. Então, puxou um papel de sua bolsa. "Doutora, eu trouxe isso. Talvez você deva ver." A psicóloga inclinou-se para a frente, o coração acelerando. Ana desdobrou o papel em suas mãos. Um laudo médico. Os olhos de Cláudia se arregalaram. O que estava acontecendo? "É o meu exame genético." Ana começou, mas sua voz falhou. Cláudia segurou a folha, o terror crescendo enquanto ela lia as palavras. "Mutação genética rara."
predisposição a uma forma agressiva de câncer não só para ela, mas para sua família. A realidade despencou. Ana, seu irmão, sua mãe. Como isso pode? A frase se desfez na sua boca. Ana baixou a cabeça, os cachos caindo sobre o rosto. Eu não queria que eles soubessem, que eu soubesse. Preciso ser forte para eles. Cláudia sentiu o nó na garganta se apertar, a dor da jovem agora tão palpável. Mas você não precisa carregar tudo isso sozinha. Ela tentava ser firme, mas estava tão abalada quanto Ana. O que poderia ser mais devastador para uma filha que ver o câncer se espalhando pela família? Cláudia olhou nos olhos da paciente, a urgência do momento a invadindo. Ana, precisamos falar sobre isso. Eles têm que saber. Mas a jovem sacudiu a cabeça e, em um gesto de desespero, a energia vibrante pareceu escorregar por entre seus dedos. Se eles soubessem, eles não aguentariam. A dor em sua voz era aguda como um grito. Cláudia sentiu-se perdida. O que fazer? Como deveria agir diante de tanta dor? Então, como se o universo estivesse escutando, a explosão de um telefone celular cortou o ar tenso. Cláudia se virou, confusa, e viu seu próprio celular vibrando na mesa. Uma mensagem piscou na tela, mas o conteúdo a fez congelar. Era seu médico dizendo que precisavam conversar. Urgentemente. Que mais estava por vir? O coração dela disparou. Será que era algo relacionado à sua própria condição? Ana, percebendo a mudança na expressão de Cláudia, perguntou: Doutora, você está bem? O tom de preocupação só aumentava a tensão. A psicóloga lutou para encontrar palavras. Ana, Mas o que poderia dizer? O seu próprio mundo também estava desmoronando ao seu redor. Silêncio. O clima entre elas agora parecia estar carregado de segredos não ditos. Um misto de dor e incerteza pairava no ar. Cláudia olhou para Ana, pelo que parecia apenas um momento. Mas era uma vida inteira dentro de um olhar. Dava para sentir que a verdade estava prestes a romper. E então, com um tremor incontrolável, Ana finalmente disse: Doutora, se você estiver doente, eu não sei se vou conseguir. As palavras pesaram no ar como chumbo. E Cláudia sentiu que o chão sob os pés dela estava se desfazendo. O que aconteceria agora? O que essa revelação significava para ambas? O mundo delas era um labirinto de incerteza, e todas as portas pareciam se fechar ao mesmo tempo. O futuro já parecia incerto. Mas e se tudo mudasse com essa bomba? Qualquer passo em falso agora poderia arruinar tudo. E se, em vez de ajudar uma a outra, elas se encontrassem perdidas em suas próprias batalhas? A expectativa de um novo caminho agora estava um abismo. A única coisa clara era que nada permaneceria como antes. Ana olhou para Cláudia com uma mistura de preocupação e a recepcionista entrou, pálida como um lençol, e seu olhar era cheio de pânico. Doutora Cláudia, você precisa ir agora. É urgente. Cláudia ficou em choque. O que aconteceu? A pergunta escapuliu de seus lábios, mas a recepcionista apenas abanou a cabeça, como se as palavras estivessem presas na garganta. É sobre você e o seu exame. Um fio de temor percorreu a espinha de Cláudia. O que isso significava? Ana percebeu a mudança brusca na atmosfera. Doutora, o que está acontecendo? A jovem segurou a mão de Cláudia, a conexão entre elas agora carregada de incerteza. A psicóloga se levantou, confusa e alerta. Eu não sei, mas precisamos ir. Ambas se dirigiram rapidamente à saída, onde os passos de Cláudia eram apressados, seu coração batendo forte no peito. Ao chegarem ao corredor, Cláudia virou-se para Ana. Espera aqui. Mas Ana a segurou mais firme. Não, eu vou com você.
O brilho que havia de pouco tornou-se uma chama de determinação. Juntas, elas avançaram em direção à sala do médico. Ao abrir a porta, foram recebidas por olhares sombrios. O médico estava em pé, com uma expressão que Cláudia nunca tinha visto antes. Doutora, há algo grave para discutirmos. O ar ficou denso, como se estivessem prestes a submergir em uma tempestade. Sobre o exame, ele começou. Mas a frase congelou na boca dele quando a porta se abriu novamente. Era a mãe de Ana. Sua expressão transparecia um medo terrível. Ana, o que você está fazendo aqui? Eu pedi para ficar em casa. Desculpe, mãe. Eu tinha que saber. Ana disse angustiada. Cláudia notou um clima de confusão e preocupação generalizada. Senhora, talvez seja melhor você sair. Mas a mulher não se moveu. Cláudia se virou para o médico. O que está acontecendo? Nesse instante, a tecla do telefone na mesa vibrou e rangia, chamando a atenção de todos. Cláudia agarrou. Era uma mensagem. Do laboratório. A urgência na linguagem fez seu coração disparar. Eu não posso, ela murmurou. Mas suas mãos começaram a tremer. O médico limpou a garganta. Cláudia, as mutações que encontramos no seu exame não são apenas suas. Elas estão relacionadas à família de Ana também. Um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala. O mundo pareceu parar por um segundo. A mãe de Ana levou a mão ao peito. A expressão agora em choque total. Ana olhou para Cláudia, os olhos arregalados de horror. O quê? O que você quer dizer? Os exames mostram uma ligação genética, seus ancestrais. Todos vocês podem carregar esta predisposição. O impacto caiu como uma bomba. Cláudia lembrou-se dos leves detalhes nas conversas com Ana. As menções à avó, ao passado. Era mais que um diagnóstico de câncer. Era uma herança sombria, um legado de dor. Cláudia balbuciou. Você não tem como saber. Mas o médico insistiu. Sim, podemos rastrear isso. E isso significa que você e sua família precisam de acompanhamento urgente. Ana ficou pálida. A realidade roda pesadamente como um manto. Mãe, isso significa que... A mãe de Ana, com lágrimas nos olhos, respondeu. Que não é só você, filha. Temos que nos preparar para uma batalha. Cláudia sentiu um desespero novo se espalhando por dentro. Não era apenas o futuro de Ana que estava em jogo. Era seu próprio destino, envolto em um paradoxo. A conexão entre elas estava tão entrelaçada que ninguém poderia escapar daquela dor. Ana, olhando fixamente para a mãe, sussurrou. Eu não sei se consigo. A fragilidade em sua voz era o eco de uma luta interna. E a certeza de que mais segredos estavam prestes a ser revelados a deixou em suspenso. Cláudia percebeu que tudo estava prestes a mudar, drástica e irrevogavelmente. Enquanto o tempo parecia escorregar por entre os dedos delas, Cláudia teve a certeza. Nada mais seria como antes. Qualquer passo em falso poderia trazer consequências devastadoras. O futuro tornou-se um campo de batalhas, uma guerra não apenas contra o câncer, mas contra um legado que nem elas sabiam que carregavam. As portas da verdade estavam prestes a se abrir, mas a que custo? Como enfrentar algo tão potente e esmagador? E assim, a urgência pairava no ar. Seu rosto estava pálido e a expressão era de desespero. Ana! Ele gritou, fazendo com que todos se virassem. Era Lucas, o irmão de Ana. O pânico nos olhos dele fez o ar na sala parecer ainda mais pesado. O que você está fazendo aqui? Eu pedi para você ficar em casa. A mãe de Ana exclamou, confusa e alarmada. Lucas, ofegante, ignorou a pergunta. Ele se aproximou da irmã, as mãos tremendo. Ana, você precisa ouvir isso agora. É,
É sobre o pai. A sala congelou. O mundo que até então parecia desabar, agora girava em uma nova direção, e um novo medo tomou conta. O que aconteceu com o pai? Ana questionou, a voz quase falhando. Ele foi internado. Lucas hesitou, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. Os médicos descobriram que ele também tem câncer, e é avançado. O impacto das palavras atingiu cada um dos presentes, como um soco no estômago. Ana ficou paralisada. A única coisa que ela conseguiu fazer foi se apoiar na mesa, enquanto Cláudia se sentiu dividida. Como conseguir avançar em meio àquela revelação? Era como se um muro desmoronasse, revelando uma nova camada de dor e desespero. Não, isso não pode ser verdade, Ana gritou, a voz sufocada por desespero. Ele não pode ter isso também. A mãe de Ana lançou um olhar sombrio para Cláudia, que sentiu seu mundo balançar cada vez mais. As conexões entre elas, tão frágeis até então, estavam se entrelaçando com uma complexidade nova e assustadora. E no meio disso tudo, o médico apenas observava, sem saber o que mais poderia dizer. Ana, ele precisa de nós. Precisamos estar lá por ele. Lucas sussurrou, a dor estampada em seu rosto. E precisamos agir rápido. O tratamento começou tarde. Ana olhou para o irmão, depois para a mãe e finalmente para Cláudia. Tudo girava. O desespero na sala reverberava, misturando-se com a sensação de impotência que cada um sentia. Cláudia queria oferecer um abrigo, um conforto, mas a sensação de estar perdendo o controle era incrivelmente real. Ela sentia que o tempo contra elas estava se esgotando. E então, como uma chama acendida, Ana cortou o silêncio. Eu não posso perder mais ninguém. Uma lágrima escorreu por seu rosto, e Cláudia viu a fragilidade da jovem que antes parecia imbatível. Vocês não entendem. O que mais estamos carregando nessa família? O que mais não sabemos? Lucas a encarou, seus olhos cheios de uma determinação que a psicóloga nunca tinha visto antes. Ana. Talvez a resposta esteja em descobrir o que há por trás dos exames. Precisamos entender. Precisamos saber o que essa condição significa para todos nós. Nesse momento, uma onda de percepção atingiu Cláudia, algo se revelando sob a superfície da dor. A conexão genética, a predisposição, era mais profunda do que esperavam. Mas antes que pudesse articular suas conclusões, um novo telefonema interrompeu seus pensamentos. Dessa vez, era a recepcionista que entrava apressada, com um cartão na mão. Desculpe, doutora Cláudia, mas chegou agora um laudo adicional. Um teste que pode trazer mais resposta. Não sei o que diz, mas é urgente. Cláudia tomou o cartão, seus dedos tremendo ao tocar o papel. O que mais poderia ser revelado? Um novo medo a engoliu. O que descobriria agora? A sala estava prestes a vivenciar outra reviravolta. O que foi escondido? O que ainda estava esperando para vir à tona? Ela olhou para Ana, para Lucas e para a mãe. Sabia que as coisas não eram mais simples. Os segredos estavam se acumulando e uma nova tempestade estava prestes a explodir sobre eles. Vamos descobrir juntos, Cláudia murmurou. O nó na garganta quase a impedindo de concluir a frase. Mas havia uma determinação ali, uma força que pulsava. A luta estava apenas começando, mas a verdade que aguardava poderia mudar tudo. E assim, enquanto todos se preparavam para enfrentar o que viesse a seguir, Cláudia sentiu que o chão sob eles estava prestes a se abrir novamente. E a urgência em descobrir o que realmente estavam enfrentando tornava-se ainda mais intensa. O futuro estava mais incerto do que nunca. O que viria a seguir poderia ser a luz no fim do túnel ou a escuridão total. E cada um deles estava prestes a descobrir. O silêncio pesado que se instalou na sala se tornava quase palpável. Cláudia,
Ana e a mãe da jovem pareciam cercadas por uma sombra que se alongava, envolvendo tudo ao redor. O médico, com uma expressão tensa, começou a explicar as implicações do que discou. Ele gritou, fazendo com que todos se virassem. Era Lucas, o irmão de Ana. O pânico nos olhos dele fez o ar na sala parecer ainda mais pesado. "O que você está fazendo aqui? Eu pedi para você ficar em casa!" A mãe de Ana exclamou, confusa e alarmada. Lucas, ofegante, ignorou a pergunta. Ele se aproximou da irmã, as mãos tremendo. "Ana, você precisa ouvir isso agora. É sobre o pai." A sala congelou. O mundo, que até então parecia desabar, agora girava em uma nova direção. E um novo medo tomou conta. "O que aconteceu com o pai?" Ana questionou, a voz quase falhando. "Ele foi internado." Lucas hesitou, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. "Os médicos descobriram que ele também tem câncer, e é avançado." O impacto das palavras atingiu cada um dos presentes como um soco no estômago. Ana ficou paralisada. A única coisa que ela conseguiu fazer foi se apoiar na mesa, enquanto Cláudia se sentia dividida. Como conseguir avançar em meio àquela revelação? Era como se um muro desmoronasse, revelando uma nova camada de dor e desespero. "Não, isso não pode ser verdade!" Ana gritou, a voz sufocada por desespero. "Ele não pode ter isso também." A mãe de Ana lançou um olhar sombrio para Cláudia, que sentiu seu mundo balançar cada vez mais. As conexões entre elas, tão frágeis até então, estavam se entrelaçando com uma complexidade nova e assustadora. E no meio disso tudo, o médico apenas observava, sem saber o que mais poderia dizer. "Ana, ele precisa de nós. Precisamos estar lá por ele." Lucas sussurrou, a dor estampada em seu rosto. "E precisamos agir rápido." O tratamento começou tarde. Ana olhou para o irmão, depois para a mãe e finalmente para Cláudia. Tudo girava. O desespero na sala reverberava, misturando-se com a sensação de impotência que cada um sentia. Cláudia queria oferecer um abrigo, um conforto, mas a sensação de estar perdendo o controle era incrivelmente real. Ela sentia que o tempo contra elas estava se esgotando. E então, como na chama acendida, Ana cortou o silêncio. "Eu não posso perder mais ninguém." Uma lágrima escorreu por seu rosto, e Cláudia viu a fragilidade da jovem que antes parecia imbatível. "Vocês não entendem. O que mais estamos carregando nessa família? O que mais não sabemos?" Lucas a encarou, seus olhos cheios de uma determinação que a psicóloga nunca tinha visto antes. "Ana, talvez a resposta esteja em descobrir o que há por trás dos exames. Precisamos entender. Precisamos saber o que essa condição significa para todos nós." Nesse momento, uma onda de a conexão genética, a predisposição, era mais profunda do que esperavam. Mas antes que pudesse articular suas conclusões, um novo telefonema interrompeu seus pensamentos. Dessa vez, era a recepcionista que entrava apressada, com um cartão na mão. "Desculpe, doutora Cláudia, mas chegou agora um laudo adicional, um teste que pode trazer mais resposta. Não sei o que diz, mas é urgente." Cláudia tomou o cartão, seus dedos tremendo ao tocar o papel. O que mais poderia ser revelado? Um novo medo a engoliu. O que descobriria agora? A sala estava prestes a vivenciar outra reviravolta. O que foi escondido? O que ainda estava esperando para vir à tona? Ela olhou para Ana, para Lucas e para a mãe. A tensão crescia. Cláudia sentiu o nó na garganta apertar. Com a voz trêmula, tomou coragem e começou a abrir o cartão. O que o destino tinha reservado para elas agora?
As palavras saltaram da página e congelaram o tempo. Resultados indicam que o câncer apresentado não é uma mutação hereditária. Um alvoroço tomou conta da sala. Como assim? A mãe de Ana questionou, a expressão em choque. Então, o que significa? Significa que não é por causa de algo que estamos ligados geneticamente. Cláudia tentou explicar, mas a situação se tornou caótica. A sala tremeu sob o peso da confusão. Mas o que veio a seguir foi ainda mais devastador. Na verdade, o exame mostrou que vocês têm cada um uma condição autoimune que aumenta drasticamente a chance de câncer, mas é resultado de um agente ambiental. E há uma possibilidade de um produto químico presente na vizinhança. Uma fábrica que liberou resíduos nos últimos anos. Os rostos se tornaram pálidos. Um produto químico? Ana sussurrou, o olhar perdido. Como? O que significa isso? Cláudia teve um lampejo. As lembranças do passado, da infância brincando nas ruas, da fábrica que sempre esteve ali, mas ninguém se atrevia a criticar. Isso pode explicar os casos na história da nossa família. Não é só nós. Alguém está por trás disso. Uma negligência, um crime. O tempo parecia se arrastar. As reações eram agudas. As palavras pesadas ecoavam, revelando uma complexidade ainda maior na trama. A conexão que compartilhavam não era apenas o câncer, mas a luta contra algo que não podiam ver. A tensão na sala se transformou em um turbilhão de emoções. As lágrimas se misturavam à raiva, e a sala estava prestes a explodir em perguntas sobre quem era responsável. Quais eram as consequências? Ana olhou para Cláudia, uma nova determinação nos olhos. Precisamos fazer algo. Não podemos deixar essa fábrica continuar poluindo. Isso não pode ficar assim. Mas e agora? O que fazer com essa nova verdade? A luta contra a doença e a luta contra um sistema. O peso do que tinham descoberto estava prestes a desmoronar tudo. E assim, o futuro parecia mais incerto do que nunca. Como iriam enfrentar essa nova batalha? A verdade estava mais sombria do que imaginavam, e as consequências disso eram ainda mais aterradoras. Cláudia respirou fundo, tentando processar tudo o que acontecia ao seu redor. O clima estava tenso. As revelações se acumulavam como nuvens escuras prestes a desabar. Ana estava com a expressão de quem havia sido atingida por um furacão. A certeza de que algo estava muito errado se espalhando no ar. Mas o que isso significa para nós? O que vamos fazer? Ana perguntou, sua voz tremendo com uma mistura de desespero e raiva. Cláudia olhou para os rostos ansiosos ao seu redor. Lucas, a mãe de Ana, todos pareciam à beira de um colapso. Como uma tempestade, os sentimentos estavam prestes a se romper. Então, num momento de silêncio, Cláudia decidiu tomar a dianteira. Precisamos nos reunir. Vamos até a fábrica. Precisamos descobrir a verdade. Se isso está nos afetando, precisamos agir. Não podemos ficar parados. Ana assentiu, mas a insegurança ainda dominava. E se eles não nos ouvirem? E se for perigoso? Precisamos arriscar, criar um movimento, trazer à luz o que está acontecendo. O silêncio só fortalece a dor, respondeu Cláudia, determinada. Antes que mais palavras fossem ditas, um forte estrondo ecoou pela sala, fazendo todos pularem em seus lugares. A porta se abriu com um estrondo, e uma figura apareceu, ofegante e com os olhos arregalados. Era um dos enfermeiros, seu rosto pálido e tenso. Doutora Cláudia. Precisamos da sua ajuda. Cláudia imediatamente se virou, a adrenalina batendo forte. O que aconteceu? A paciente da sala 3, a senhora Ana Elisa, Ele hesitou, engolindo em seco. Ela não está respondendo ao tratamento. Precisamos de você agora. O coração de Cláudia disparou.
O que você quer dizer? O que aconteceu com ela? Ela teve uma reação adversa severa. Está em estado crítico. Não sabemos por quanto tempo ela pode aguentar. As palavras dele deixaram um rastro de pânico pela sala. Ana se levantou instantaneamente. Ela é minha tia. O que está acontecendo? A angústia em sua voz era palpável. Cláudia sentiu um aperto no peito. A vida tinha um jeito cruel de não dar descanso nenhum. Você precisa ir, doutora. O enfermeiro insistiu, puxando Cláudia na direção da porta. Agora! Precisamos ir com você! Lucas gritou. Mas o enfermeiro respondeu. Não, é muito arriscado. Pode ser contagioso. As palavras soaram como um eco frio na sala. Contagioso? Do que está falando? Cláudia perguntou. Agora mais alarmada. Ela não foi apenas exposta ao agente químico. Está sob tratamento para uma outra condição que a deixou vulnerável. O câncer dela não é apenas uma batalha individual, mas uma luta que envolve a família inteira. Os testes mostram que ela desenvolveu um tipo agressivo com uma predisposição de longo prazo e, o pior é que há evidências de que a condição que a levou a isso pode estar ligada ao mesmo produto que afeta vocês. As palavras pareceram galvanizar o ambiente. O que era uma busca por respostas passou para o plano de emergência. O que mais estavam enfrentando? Precisamos ir agora. Cláudia gritou, virando-se para Ana e Lucas. Ela podia ver a proporção daquilo se expandindo diante dela, como um coração se dilatando. O que estava se desenrolando era muito mais do que haviam imaginado. Ana estava pálida, suas mãos trêmulas. Mas e se perdermos a tia? O que faremos então? Se nós não agirmos rapidamente, poderemos perder mais do que apenas um familiar. Temos que lutar. Tudo isso está conectado. Cláudia disse, sua voz incerta, mas feroz. Com cada segundo passando, uma sensação de urgência decolava na sala. Ana olhou para a mãe e para Lucas. Uma fúria silenciosa queimando em si. Vamos. E então, nesse momento de determinação, algo inesperado aconteceu. Uma movimentação estrondosa ecoou nos corredores. As luzes começaram a piscar, um alarme ensurdecedor preenchendo o ar, trazendo um novo desafio impossível de ignorar. O que está acontecendo? Cláudia perguntou, presa pelo desespero crescente que surgiu. Os enfermeiros passaram correndo, gritando ordens. Evacuação imediata. O sistema de segurança foi comprometido. Cláudia não conseguia acreditar. A situação tornou-se caótica, e o tempo parecia escorregar mais uma vez entre os dedos. A urgência era palpável enquanto todos se moviam em direção à saída. O que tinha começado como um simples encontro para compartilhar a verdade estava agora se transformando em um pesadelo. E no meio desse horror, uma nova revelação logo emergiria, algo que iria abalar as fundações de tudo o que eles conheciam. Eu não posso perder minha família de novo, Ana gritava, enquanto as luzes finalmente se apagavam. Mergulhar. Os gritos das pessoas ecoaram. Cláudia sentiu um frio subir por sua espinha. O que mais estava escondido sob essa verdade? A partir do erro, o caminho se tornava um abismo, e eles estavam apenas começando a perceber o quão profundo ele poderia ser. As consequências dos segredos e das revelações não acabariam naquela sala. Não. Eles apenas começavam a desvelar um pesadelo inimaginável, e o próximo passo teria consequências insondáveis. O silêncio pesado que se instalou na sala se tornava quase palpável. Cláudia, Ana e a mãe da jovem pareciam cercadas por uma sombra que se alongava, envolvendo tudo ao redor. O médico, com uma expressão tensa, começou a explicar as implicações do que descobriram. Cláudia sentiu o coração acelerar. A ansiedade pulsava nas têmporas. Mas antes que qualquer outra palavra pudesse ser dita, a porta se abriu, mais uma vez. Um homem entrou abruptamente.
como se tivesse atravessado uma tempestade. Seu rosto estava pálido e a expressão era de desespero. Era Lucas, o irmão de Ana. O pânico nos olhos dele fez o ar na sala parecer ainda mais pesado. "O que você está fazendo aqui? Eu pedi para você ficar em casa!" A mãe de Ana exclamou, confusa e alarmada. Lucas, ofegante, ignorou a pergunta. Ele se aproximou da irmã, as mãos tremendo. "Ana, você precisa ouvir isso agora. É sobre o pai." A sala congelou. O mundo, que até então parecia desabar, agora girava em uma nova direção, e um novo medo tomou conta. "O que aconteceu com o pai?" Ana questionou, a voz quase falhando. "Ele foi internado." Lucas hesitou, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. "Os médicos descobriram que ele também tem câncer." E é avançado. O impacto das palavras atingiu cada um dos presentes como um soco no estômago. Ana ficou paralisada. A única coisa que ela conseguiu fazer foi se apoiar na mesa, enquanto Cláudia se sentia dividida. Como conseguir avançar em meio àquela revelação? Era como se um muro desmoronasse, revelando uma nova camada de dor e desespero. "Não, isso não pode ser verdade!" Ana gritou, a voz sufocada por desespero. "Ele não pode ter isso também." A mãe de Ana lançou um olhar sombrio para Cláudia, que sentiu seu mundo balançar cada vez mais. As conexões entre elas, tão frágeis até então, estavam se entrelaçando com uma complexidade nova e assustadora. E no meio disso tudo, o médico apenas observava, sem saber o que mais poderia dizer. "Ana, ele precisa de nós. Precisamos estar lá por ele." Lucas sussurrou, a dor estampada em seu rosto. "E precisamos agir rápido." O tratamento começou tarde. Ana olhou para o irmão, depois para a mãe e finalmente para Cláudia. Tudo girava. O desespero na sala reverberava, misturando-se com a sensação de impotência que cada um sentia. Cláudia queria oferecer um abrigo, um conforto, mas a sensação de estar perdendo o controle era incrivelmente real. Ela sentia que o tempo contra elas estava se esgotando. E então, como uma chama acesa, Ana cortou o silêncio. "Eu não posso perder mais ninguém." Uma lágrima escorreu por seu rosto, e Cláudia viu a fragilidade da jovem que antes parecia imbatível. "Vocês não entendem. O que mais estamos carregando nessa família? O que mais não sabemos?" Lucas a encarou, seus olhos cheios de uma determinação que a psicóloga nunca tinha visto antes. "Ana, talvez a resposta esteja em descobrir o que há por trás dos exames. Precisamos entender. Precisamos saber o que essa condição significa para todos nós." Nesse momento, uma onda de percepção atingiu Cláudia. Mas antes que pudesse articular suas conclusões, um novo telefonema interrompeu seus pensamentos. Dessa vez, era a recepcionista que entrava apressada, com um cartão na mão. "Desculpe, doutora Cláudia, mas chegou agora um laudo adicional, um teste que pode trazer mais resposta. Não sei o que diz, mas é urgente." Cláudia tomou o cartão, seus dedos tremendo ao tocar o papel. O que mais poderia ser revelado? Um novo medo a engoliu. O que descobriria agora? A sala estava prestes a vivenciar outra reviravolta. O que foi escondido? O que ainda estava esperando para vir à tona? Ela olhou para Ana, para Lucas e para a mãe. A tensão crescia. Cláudia sentiu o nó na garganta apertar. Com a voz trêmula, tomou coragem e começou a abrir o cartão. O que o destino tinha reservado para elas agora? As palavras saltaram da página e congelaram o tempo. Resultados indicam que o câncer apresentado não é uma mutação hereditária. Um alvoroço tomou conta da sala. "Como assim?" A mãe de Ana questionou, a expressão em choque.
Então, o que significa? Significa que não é por causa de algo que estamos ligados geneticamente. Cláudia tentou explicar, mas a situação se tornou caótica. A sala tremeu sob o peso da confusão. Mas o que veio a seguir foi ainda mais devastador. Na verdade, o exame mostrou que vocês têm, cada um, uma condição autoimune que aumenta drasticamente a chance de câncer. Mas é resultado de um agente ambiental. E há uma possibilidade de um produto químico presente na vizinhança. Uma fábrica que liberou resíduos nos últimos anos. Os rostos se tornaram pálidos. Um produto químico? Ana sussurrou, o olhar perdido. Como? O que significa isso? Cláudia teve um lampejo. As lembranças do passado, da infância brincando nas ruas, da fábrica que sempre esteve ali, mas ninguém se atrevia a criticar. Isso pode explicar os casos na história da nossa família. Não é só nós. Alguém está por trás disso. Uma negligência, um crime. O tempo parecia se arrastar. As reações eram agudas. As palavras pesadas ecoavam, revelando uma complexidade ainda maior na trama. A conexão que compartilhavam não era apenas o câncer, mas a luta contra algo que não podiam ver. A tensão na sala se transformou em um turbilhão de emoções. As lágrimas se misturavam à raiva, e a sala estava prestes a explodir em perguntas sobre quem era responsável. Quais eram as consequências? Ana olhou para Cláudia, uma nova determinação nos olhos. Precisamos fazer algo. Não podemos deixar essa fábrica continuar poluindo. Isso não pode ficar assim. Mas e agora? O que fazer com essa nova verdade? A luta contra a doença e a luta contra um sistema. O peso do que tinham descoberto estava prestes a desmoronar tudo. E assim, o futuro parecia mais incerto do que nunca. Como iriam enfrentar essa nova batalha? A verdade estava mais sombria do que imaginavam. E as consequências disso eram ainda mais aterradoras. Cláudia respirou fundo, tentando processar tudo o que acontecia ao seu redor. O clima estava tenso. As revelações se acumulavam como nuvens escuras prestes a desabar. Ana estava com a expressão de quem havia sido atingida por um furacão. A certeza de que algo estava muito errado se espalhando no ar. Mas o que isso significa para nós? O que vamos fazer? Ana perguntou, sua voz tremendo com uma mistura de desespero e raiva. Cláudia olhou para os rostos ansiosos ao seu redor. Lucas, a mãe de Ana. Todos pareciam à beira de um colapso. Como uma tempestade. Os sentimentos estavam prestes a se romper. Então, num momento de silêncio, Cláudia decidiu tomar a dianteira. Precisamos nos reunir. Vamos até a fábrica. Precisamos descobrir a verdade. Se isso está nos afetando, precisamos agir. Não podemos ficar parados. Ana assentiu, mas a insegurança ainda a dominava. E se eles não nos ouvirem? E se for perigoso? Precisamos arriscar. Criar um movimento, trazer à luz o que está acontecendo. O silêncio só fortalece a dor, respondeu Cláudia, determinada. Antes que mais palavras fossem ditas, um forte estrondo ecoou pela sala, fazendo todos pularem em seus lugares. A porta se abriu com um estrondo, e uma figura apareceu, ofegante e com os olhos arregalados. Era um dos enfermeiros, seu rosto pálido e tenso. Doutora Cláudia, precisamos da sua ajuda. Cláudia imediatamente se virou, a adrenalina batendo forte. O que aconteceu? A paciente da sala 3, a senhora Ana Elisa, ele hesitou, engolindo em seco. Ela não está respondendo ao tratamento. Precisamos de você agora. O coração de Cláudia disparou. O que você quer dizer? O que aconteceu com ela? Ela teve uma reação adversa severa. Está em estado crítico. Não sabemos por quanto tempo ela pode aguentar.
As palavras dele deixaram um rastro de pânico pela sala. Ana se levantou instantaneamente. Ela é minha tia. O que está acontecendo? A minha família não pode aguentar mais uma perda. A mãe de Ana revezava entre o desespero e a raiva. Não podemos deixar que isso aconteça. Precisamos correr. Lucas estava paralisado, tentando processar a informação. E se a fábrica for a culpada? O que estamos fazendo? Precisamos defender isso. Precisamos ir, doutora. O enfermeiro insistiu, puxando Cláudia na direção da porta. Agora! Precisamos ir com você. Lucas gritou, mas o enfermeiro respondeu. Não, é muito arriscado. Pode ser contagioso. As palavras soaram como um eco frio na sala. Contagioso? Do que está falando? Cláudia perguntou, agora mais alarmada. Ela não foi apenas exposta ao agente químico. Está sob tratamento para uma outra condição que a deixou vulnerável. O câncer dela não é apenas uma batalha individual, mas uma luta que envolve a família inteira. E o pior é que há evidências de que a condição que a levou a isso pode estar ligada ao mesmo produto que afeta vocês. As palavras pareceram galvanizar o ambiente. O que era uma busca por respostas passou para um plano de emergência. O que mais estavam enfrentando? Precisamos ir agora. Cláudia gritou, virando-se para Ana e Lucas. Ela podia ver a proporção daquilo se expandindo diante dela, como um coração se dilatando. O que estava se desenrolando era muito mais do que haviam imaginado. Ana estava pálida, suas mãos trêmulas. Mas e se perdemos a tia? O que faremos então? Se nós não agirmos rapidamente, poderemos perder mais do que apenas um familiar. Temos que lutar. Tudo isso está conectado, Cláudia disse, sua voz incerta, mas feroz. Com cada segundo passando, uma sensação de urgência decolava na sala. Ana olhou para a mãe e para Lucas, uma fúria silenciosa queimando em seus olhos. Vamos! E então, nesse momento de determinação, algo inesperado aconteceu. As luzes começaram a piscar, uma sirene ensurdecedora soou, e em meio ao caos, a porta se arrombou novamente. Um homem desconhecido, pálido e angustiado, entrou na sala. — Ana, não se aproxime dela! Gritou, correndo na direção da mesa. Ana congelou. — Quem é você? O que está acontecendo? O homem olhou fixamente para Cláudia. — Você não sabe. Você não sabe o que ele fez. — O que você quer dizer? Cláudia perguntou sem entender. O homem, com lágrimas nos olhos, apontou para Ana. — Tudo isso é culpa dele. Ele sabia que a doença era contagiosa. Ele traiu a própria família. Um silêncio abateu-se sobre a sala, e a revelação cortou o ar. As vozes que antes eram de desespero, agora se transformaram em uma tempestade de confusão. — O que você está dizendo? Perguntou Lucas, com raiva incontrolável. Seu pai, ele estava escondendo a verdade. Ele sabia sobre a fábrica, sabia sobre os produtos químicos. Ele não se importava com o que faria com vocês. As palavras do homem dispararam como balas. Ana tinha o olhar perdido, sua mente lutando para acompanhar a avalanche de informações. — Por que você está dizendo isso? Como você sabe? O homem hesitou, sua voz falhando. — Eu trabalhava lá. Vi tudo. E ele me pagou para ficar quieto. Ele traiu a própria família. E agora vocês podem estar próximos da mesma maldição. O impacto das palavras tomou conta da sala. Cláudia sentiu seu coração afundar. A verdade poderia ser ainda mais devastadora do que as doenças e os diagnósticos. A desconfiança pairou. As relações se tornaram um terreno minado. Uma nova luta estava surgindo. Mas desta vez era interna. A confiança, uma vez sólida, agora estava em xeque. O que mais estavam prestes a descobrir? O que isso significaria para cada um deles? Precisamos saber mais, Ana gritou para todos na sala. E enquanto o caos se instalava, a única certeza era que a tempestade estava apenas começando e a verdadeira batalha estava por vir. As perguntas reverberavam,
mas a resposta ainda estava nas sombras. E assim, com os sentimentos tumultuados, uma nova jornada se desenhava, tirando o chão sob os pés deles e desafiando os limites da confiança e da verdade. O silêncio na sala se transformou num peso insuportável. Todos os olhos estavam fixos no homem que acabara de entrar. Ana tremia, seu olhar passando de confusão para raiva, e Lucas parecia pronto para explodir. Cláudia sentia os batimentos acelerarem, pressionando seu peito como se quisessem escapar. "Quem é você?" Ana exigiu, sua voz firme, apesar do medo evidente. O homem engoliu em seco, a respiração rápida. "Eu sou Daniel, amigo do seu pai. Trabalho na fábrica", ele disse, como se cada palavra fosse uma luta. Estava. E sim, eu sabia. Eu vi tudo. As mãos de Ana se fechavam em punhos. "O que você viu? O que você sabe sobre o que está acontecendo?" Daniel hesitou, olhando para todos. Havia algo sendo feito. Eles estavam escondendo informações sobre os produtos químicos. Sabiam que estavam prejudicando a saúde de vocês, mas mantiveram tudo em segredo. As revelações pousaram como pedras pesadas. Cláudia sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que isso significava para tudo? Para a família de Ana? E de repente, tudo se tornava mais sombrio do que eles podiam imaginar. "Isso não pode ser verdade", Lucas gritou, passos dados em direção a Daniel. "Como você pode ter ficado calado? Eu não tive escolha. Se dissesse algo, poderia perder meu emprego, ou pior." Daniel se defendeu, as mãos levantadas em um gesto de rendição. "Mas eu soube que uma das empregadas que trabalhava ao lado de seu pai ficou doente. E ele a ignorou, a afastou. Agora, ela não está mais viva." O ar ficou pesado, e Ana tinha dificuldade para respirar. "O que você quer dizer com isso? Como você pode afirmar isso?" "A mulher, ela era sua mãe", Daniel disse, com uma voz que tremia. A sala ficou em silêncio absoluto, como se o tempo tivesse parado. Os olhos de Ana se arregalaram, enquanto uma expressão de dor se espalhou por seu rosto. Não, não é possível." Sua voz era um sussurro quebrado. Seu pai a pôs em risco. Ele sabia que os produtos poderiam afetá-la, mas não fez nada. Foi uma escolha horrível, Daniel disse. Cláudia sentiu como se um soco a tivesse atingido. Cada palavra cortava profundamente, revelando feridas que se acreditava serem curadas. Pareceu recuar, como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando. "E você? Por que está aqui agora? Por que não disse isso antes?" O desespero queimava nas palavras dela. "Porque eu pensei que poderia nos salvar, mas isso não funcionou. Agora acredito que precisamos nos unir. O que foi feito não pode ficar impune." Daniel respondeu, o desespero pesando em suas palavras. A tensão crescia. Cláudia olhava para Ana, que estava em choque. A verdade que Daniel trouxe não só desestabilizava tudo, mas agora desafiava a própria essência da família dela. Como lidar com a traição daquele que deveria protegê-las? "Ana, nós precisamos tomar alguma atitude", Cláudia finalmente disse, sentindo que as palavras poderiam ajudar, mas eram fracas diante do turbilhão emocional. E justo quando a sala estava prestes a explodir em mais acusações e decisões, um alerta ecoou pela unidade hospitalar. Luzes começaram a piscar e um alarme estridente soou, cortando o clima tenso. "O que está acontecendo?" Cláudia gritou, enquanto os rostos mudavam para pânico. "É uma evacuação imediata. O sistema de segurança foi comprometido", gritou um enfermeiro à distância, sua voz quase sendo engolida pelo clamor ao redor. Ana agarrou Cláudia, os olhos cheios de terror. "O que mais pode acontecer? É tudo uma bagunça." Sua voz saía entrecortada. Antes que ninguém pudesse responder, a estrutura do hospital parecia tremer, e os murmúrios se transformaram em caos. O ar estava pesado, misturado com medo e desespero.
Cláudia puxou Ana e Lucas para longe do tumulto crescente. Temos que sair. Precisamos encontrar um lugar seguro. Mas, naquele momento de confusão, uma coisa estava clara. A verdade que vieram descobrir sobre sua família mudara tudo, mas outra batalha estava prestes a começar. O que mais a escuridão esconderia? Seria um novo dia ou seus piores pesadelos finalmente viriam à tona? O silêncio na sala se transformou em um peso insuportável. Todos os olhos estavam fixos em Daniel, o homem que acabara de entrar. Ana tremia, seu olhar passando de confusão para raiva, e Lucas parecia pronto para explodir. Cláudia sentia os batimentos acelerarem, pressionando seu peito como se quisessem escapar. "Quem é você?" Ana exigiu, sua voz firme. Apesar do medo evidente, o homem engoliu em seco, a respiração rápida. "Eu sei." "Trabalho na fábrica", ele disse, como se cada palavra fosse uma luta. "Estava lá durante todo esse tempo. E sim, eu sabia. Eu vi tudo." As mãos de Ana se fechavam em punhos. "O que você viu? O que você sabe sobre o que está acontecendo?" Daniel hesitou, olhando para todos. Havia algo sendo feito. Eles estavam escondendo informações sobre os produtos químicos. Sabiam que estavam prejudicando a saúde de vocês, mas mantiveram tudo em segredo. As revelações pousaram como pedras pesadas. Cláudia sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que isso significava para tudo? Para a família de Ana? E, de repente, tudo se tornava mais sombrio do que eles podiam imaginar. "Isso não pode ser verdade!" Lucas gritou, passos dados em direção a Daniel. "Como você pode ter ficado calado? Eu não tive escolha. Se dissesse algo, poderia perder meu emprego, ou pior." Daniel se defendeu, as mãos levantadas em um gesto de rendição. "Mas eu soube que uma das empregadas que trabalhava ao lado de seu pai ficou doente, e ele a ignorou, a afastou. Agora, ela não está mais viva." O ar ficou pesado, e Ana tinha dificuldade para respirar. "O que você quer dizer com isso? Como você pode afirmar isso?" "A mulher, ela era sua mãe." Daniel disse, com uma voz que tremia. A sala ficou em silêncio absoluto, como se o tempo tivesse parado. Os olhos de Ana se arregalaram, enquanto uma expressão de dor se espalhou por seu rosto. Não, não é possível." Sua voz era um sussurro quebrado. Seu pai a pôs em risco. Ele sabia que os produtos poderiam afetá-la, mas não fez nada. Foi uma escolha. Uma escolha horrível, Daniel disse. Sentiu como se um soco a tivesse atingido. Cada palavra cortava profundamente, revelando feridas que se acreditava serem curadas. Ana pareceu recuar, como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando. "E você? Por que está aqui agora? Por que não disse isso antes?" O desespero queimava nas palavras dela. "Porque eu pensei que poderia nos salvar, mas isso não funcionou. Agora acredito que precisamos nos unir. O que foi feito não pode ficar impune." Daniel respondeu, o desespero pesando em suas palavras. A tensão crescia. Cláudia olhava para Ana, que estava em choque. A verdade que Daniel trouxe não só desestabilizava tudo, mas agora desafiava a própria essência da família dela. Como lidar com a traição daquele que deveria protegê-las? "Ana, nós precisamos tomar alguma atitude", Cláudia finalmente disse, sentindo que as palavras poderiam ajudar, mas eram fracas diante do turbilhão emocional. E justo quando a sala estava prestes a explodir em mais acusações e decisões, um alerta ecoou pela unidade hospitalar. Luzes começavam a piscar, e um alarme estridente soou, cortando o clima tenso. "O que está acontecendo?" Cláudia gritou, enquanto os rostos mudavam para pânico. "É uma evacuação imediata. O sistema de segurança foi comprometido", gritou um enfermeiro à distância, sua voz quase sendo engolida pelo clamor ao redor.
Ana agarrou Cláudia. É tudo uma bagunça. Sua voz saía entrecortada. Antes que alguém pudesse responder, a estrutura do hospital parecia tremer e os murmúrios se transformaram em caos. O ar estava pesado, misturado com medo e desespero. Cláudia puxou Ana e Lucas para longe do tumulto crescente. Temos que sair. Precisamos encontrar um lugar seguro. Mas, naquele momento de confusão, a porta se abriu com um estrondo, revelando uma figura imponente. Era um agente do governo, claramente em busca de respostas. Ele olhou diretamente para Daniel. Você, temos informações de que você está envolvido em atividades ilegais. Não se mova. As palavras pairaram no ar, geladas e humanas. Ana e Lucas se entreolharam, confusos e assustados. O que estava acontecendo? Cláudia teve certeza de que tudo iria se desmoronar. Espera, você não pode fazer isso! Daniel gritou, sua expressão de terror transformando-se em desespero. O agente avançou, as mãos já na arma. Uma fraude foi reportada na fábrica que pode estar sob a sua responsabilidade. Você irá responder por tudo isso. A sala pareceu congelar. O que mais estava se desenrolando? Quem realmente era Daniel? A verdade que ela pensava viva agora parecia ser uma ilusão. Algo se movia nas sombras e tudo o que haviam planejado poderia ser destruído em segundos. Com o coração acelerado, Cláudia percebeu que a força que unira todos ali poderia se transformar na própria causa de seu colapso. Havia tanto a descobrir e a perder, e o próximo movimento poderia mudar tudo. O que Daniel realmente escondia? Que mais segredos estavam prestes a ser revelados naquela sala saturada de mentiras e traumas? O futuro agora era um grande ponto de interrogação, e a tensão se tornava insuportável. O clima na sala era um turbilhão. Daniel, com a expressão de desespero, estava prestes a ser levado pelo agente do governo. A verdade recém-revelada sobre o pai de Ana pesava como uma âncora no peito dela. Ana olhou nos olhos do homem que não só tinha a responsabilidade de salvar vidas, mas que também traiu sua própria família. A raiva crescia, quase palpável. Não, a verdade precisa vir à tona agora, exclamou Ana, sua voz cheia de determinação. Você vai responder por tudo isso. O que você pensou, Daniel? Que poderia apenas sair impune? Você sabia. Lucas acrescentou, suas mãos cerradas em punhos, prestes a avançar. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, o agente interveio. Silêncio, precisamos evacuar a sala. É um risco colocar todos aqui em campo. Estamos lidando com algo muito maior do que vocês imaginam. A tensão se tornou um cinto de ferro, apertando a todos. Cláudia, percebendo o pânico crescendo, puxou Ana e Lucas para mais perto. Fiquem calmos, precisamos agir juntos. Logo, os alarmes soaram e a luz piscava freneticamente. As vozes no corredor se tornaram um eco distante. Cláudia lançou um olhar para Daniel, que estava prestes a perder a liberdade. Você vai nos dizer tudo o que sabe assim que isso acabar. Eu prometo. Não é apenas sobre você e sua família. Há muito mais em jogo. Daniel gritou, sua voz se elevando acima do tumulto. Cada palavra carregava um peso, como se ele estivesse revelando uma camada de uma verdade bem mais profunda. A evacuação seguiu e cada um deles foi empurrado para fora da sala. A sensação de desorientação apertava como um nó na garganta. Ana segurou a mão da mãe, buscando algum tipo de consolo. O que mais estava à espreita nas sombras? Enquanto eles se moviam de forma rápida pelos corredores, uma parte de Cláudia temia que se tornassem parte de uma razão muito maior, um rolo compressor de segredos cobertos pelo véu da dor. É isso, precisamos nos reunir, falar com outras famílias. Não estamos sozinhos nessa. Ana declarou, sua voz firme contrastando com o caos ao redor. Lucas assentiu, sua determinação crescente.
e encontrar uma maneira de derrubar essa fábrica. Eles não podem continuar assim. Cláudio olhou em volta, seu coração batia em um ritmo cada vez mais acelerado. O tempo estava se esgotando, faltava clara ação, e agora a urgência tinha tomado conta do lugar. Passos apressados, pessoas gritando, mas a decisão estava tomada. Eles precisavam lutar. Enquanto se aproximavam da saída, a luz do dia iluminou seus rostos. Nas sombras do hospital, uma nova luz da esperança começava a brilhar. Mas uma pergunta persistia em suas mentes. O que fazer a seguir? Como ressurgir em um mundo que parecia ter sucumbido à desilusão? E assim, eles saíram para um futuro incerto, mas juntos. E isso já era um começo. A verdade se desdobrava em camadas, e a luta estava longe de acabar. Enquanto se afastavam, uma sensação de alívio, misturada com o medo do desconhecido, ficava subjacente. O que estava por vir? E você que acompanhou a história até aqui, agora é o momento de se juntar a nós. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final impressionante. Não espere nem mais um segundo.